Seu destaque, e é disso que vamos tratar hoje, Isabelle Rangel. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Boa tarde, Carlos Andreasa, tudo bem? E aí, Isabelle, Cristiano Pinho, vamos com tudo, é disso que se trata. Boa tarde, pessoal. Pois é, eu queria começar já te perguntando, Andreasa, o seguinte: você acha que a justiça brasileira, né, as leis e as normas que regulamentam os transportes e, enfim, outras questões também, estão caminhando junto com a tecnologia, né, com o avanço da tecnologia, porque a gente está vivendo um momento de bastante judicialização dessas empresas, startups que estão surgindo, né, novas maneiras de empreender, e a gente já viu o caso da Uber para várias vezes na justiça, agora a gente está vendo o Buzzer também nessa situação. E o que você acha a respeito do casamento, né, do tempo da justiça e da regulamentação e das tecnologias? É uma ótima questão, Isabelle. Nós estamos falando sobre modelo de negócio. O debate, inclusive jurídico, trata de modelo de negócio. E o nosso sistema judicial, ele é apetrechado com muitas dificuldades para tratar dos modelos de negócio do século XX, né? Não para o do século XXI. Então tem um ponto aí importante, me parece correta a decisão da Justiça, que trata como inconstitucional o impedimento, por exemplo, desse serviço Buzzer, porque de fato viola princípios que são princípios fundamentais, como livre iniciativa e livre concorrência. Aí a gente vai para o emprólio, né? São as empresas fortes, mas reclamando do negócio Buzzer, entre outros, mas essa é o que está em questão. A alegação da parte do Buzzer, e aí entra o buzilis do modelo de negócio, é que não se trata de uma empresa de transporte, mas de um intermediário entre passageiros e empresas de fretamento. Essa é a solução jurídica que coloca algo como Buzzer em outro lugar. A principal alegação, pessoal, dos que questionam a Buzzer, das empresas convencionais, dos sindicatos das empresas de ônibus, é que esse negócio, que não é o da empresa de ônibus, de intermediação, não fica submetido ao regime das empresas convencionais, das companhias convencionais, que são obrigadas a seguir, por exemplo, um mapa de distribuição de linhas, né? E aí abarca também itinerários e horários que são deficitários, que dão prejuízo. No caso do Buzzer, que concorre com essas empresas, segundo quem é crítico desse modelo, o Buzzer só iria na boa, né? Porque é uma lógica de fretamento. Como funciona o aplicativo? Eu entrei para ver. Você faz uma busca para saber o número de usuários, de passageiros dispostos a viajar para o mesmo lugar numa data próxima. A partir desse volume é que se determina o preço final da passagem, ou seja, é uma espécie de rateio, faz com que a passagem fique de fato muito barata. A vantagem do Buzzer é que não tem, por não ser uma empresa de transporte, ser uma empresa de intermediação, não tem a mesma regulação submetida às empresas de ônibus. Esse é o lugar em que nós nos encontramos agora. No limbo. O problema é, Isabelle, e aí eu te pergunto, será que o caminho correto é fazer uma regulamentação que aproxime esse modelo de negócio do Buzzer daquele das empresas convencionais, ou simplificar as exigências das empresas convencionais para que, com menos burocracia, se aproximem do Buzzer? Esse é o ponto central para mim. Eu acho também que é essa questão, Andreasa, principalmente porque as empresas alegam que são obrigadas a responder por uma série de exigências do poder público e aí acabam ficando para trás nessa concorrência, já que empresas como a Buzzer, por exemplo, conseguem fazer a passagem mais barata. Só que do outro lado tem ali o passageiro, que vai num ônibus mais confortável, que vai num ônibus de frota nova, que vai com um motorista super gentil, que explica todo o esquema da viagem, e aí uma qualidade de serviço que é um pouco diferenciada do que já é encontrado hoje no convencional. Por outro lado, tem a questão da regulação. Quer dizer, você fica perdido, você está num transporte novo, se acontecer alguma coisa com você, tem seguro, tem isso, tem aquilo, tem as garantias que você tem numa empresa convencional. É difícil da gente saber se a gente está oferecendo o mesmo valor para o mesmo serviço ou se a gente está vendo dois valores para serviços diferenciados. Né? Pois você tocou no ponto. Na verdade, o serviço é o mesmo, mas o modelo de negócio é completamente diferente. E aí cria uma nova categoria jurídica que não está abarcada na legislação.
Então, a gente tem realmente uma espécie de vácuo aí de cumprimento. Mas qual é a tendência, né, do Estado? É pegar algo como o buzzer e encher de exigências como há sobre as empresas tradicionais de ônibus. Ou, pensando no caso do Uber, pegar o Uber e jogar sobre ele a mesma carga às vezes impeditiva de trabalho que há sobre o taxista, em vez de se buscar um modelo que simplifique a vida burocrática das empresas de ônibus e dos motoristas de táxi. Esse é o caminho competitivo. A gente está falando de competição no final das contas. Estamos falando de preço final para o usuário. Quanto menos carga imposta pelo Estado, quanto menos exigência, quanto menos burocracia, melhor para quem presta o serviço, para a empresa de ônibus convencional e para os motoristas de táxi, e também para o consumidor, porque preços mais baratos, competitivos com modelos de negócios diferentes como esse lançado pelo buzzer. É uma Mas discussão também, que vai longe. Andreasa, uma outra questão também, tem vários aspectos para a gente olhar quando a gente observa essa relação, porque esse tipo de relação também, dessas pessoas que trabalham no buzzer, que trabalham no Uber, também facilita a precarização do mercado de trabalho, né? Porque a gente vê cada vez menos pessoas trabalhando de maneira formal no país, né? E cada vez mais se engajando. A gente vê até a questão da taxa de desemprego desacelerando, mas, e muito por causa da informalidade, né? Justamente a informalidade contribuindo para essa desaceleração da taxa do desemprego. Mas a gente tem também uma grande precarização do mercado de trabalho, porque cada vez menos os empregos que são formalizados no país, né, tem a ver com a carteira assinada, são mais ligados ao mercado informal, como o Uber, como, enfim, pessoas que não têm vínculo, pessoas autônomas. Então a gente tem vários aspectos para analisar quando a gente olha para esse tipo de relação, para esse tipo de novidade, né, tanto no mercado de trabalho, quanto no mercado, enfim, de negócios, para serviços de passageiros, até na hora de você decidir se você vai tomar esse serviço ou não, se você vai fazer uso ou não, né? Sem dúvida, mas no caso do buzzer, me parece ser diferente do Uber. De fato, tem essa precarização, não tem vínculo profissional e, portanto, o trabalhador fica menos resguardado. No caso do buzzer, como é um aplicativo que faz a intermediação, no final das contas, quem está sendo contratada para prestar o serviço à sociedade, ao usuário, é uma empresa legalizada, que faz fretamento de ônibus e, portanto, cuja equipe, cujo motorista e quem mais houver, está legalizado, né? Deveria estar legalizado e aparentemente está legalizado. Então esse problema trabalhista, no caso do buzzer, não parece existir, mas no caso do Uber sim. E aí você tem toda a razão, a gente vai para a questão brasileira do desemprego e aí é uma discussão para a gente fazer uma outra rodada. Tá certo, então, Andreasa, obrigada pela participação e amanhã a gente se fala. Cristiano Pinho tá de folga, mas eu tô aqui, viu? O Pinho não vai estar, mas tudo bem, você hoje eu tô quietinho também porque eu tô com uma crise de tosse, Andreasa. Quanto mais eu falo, mais ela quer sair, então Pinho, tô mais observador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Essa tua crise aí, essa tua tosse, tem a ver com aquela tua chegada encharcado no começo da semana ou no final da semana passada? No final da semana passada. Na verdade, ali eu já estava com a saúde mais debilitada e aquilo ali foi a cereja do bolo. Deixa eu então contar para o nosso ouvinte o seguinte, eu faço o programa de manhã, né, a primeira edição do jornal, e eu estava acabando a edição saindo, e aí chega o Pinho num dia de chuva, um rapaz que sai sem guarda-chuva, encharcado, Isabelle, completamente... Não prestou atenção o quê? Na previsão do tempo da Laura Ferreira. Não tinha como dar certo. Eu falei, Pinho, troca de roupa, você tem roupa, não sei o quê. Ele foi muito relaxado. Lá denúncia na Band News FM. Descobrimos a origem da tosse do Pinho. Aí ele ficou ali, não, eu tenho sim, mas bem displicente, relaxado, conversou, tratou de pauta, encharcado. Só depois de tudo isso, ele foi trocar de roupa, tá aí. Espero que tenha aprendido, né? Aprendi, pode deixar. E se você, ouvinte da Band News FM, tem uma receita infalível aí para acabar com a tosse do Cristiano Pinho, temos aqui o Rian Lobo para receber e a gente vai falando aqui no ar e trazendo aí a solução para a tosse do nosso amigo. 996236060. Obrigada, Andreasa. Até Tchau, amanhã. pessoal. Te cuida aí, Pinho.